Muito bem, mais um Full Gas podcast que você já sabe, fala de MotoGP. E se você está ouvindo é um podcast, se você está vendo, é um videocast. E do meu lado, como sempre, para falar dessa vez do Grande Prêmio de Portugal, terceira etapa da temporada 2021 da MotoGP, Gabriel Lima. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabo. Muitos assuntos aí. Quartararo vencendo, terceira vitória seguida da Yamaha. Mark Marques voltando hoje no podcast. Promete. Pois é, então vamos começar com a classificação da prova. Prova que teve, como você disse, Fábio Quartararo como vencedor, a segunda seguida do francês nessa temporada. O Pecco Bagnaia foi o segundo, o Pecco que largou em 11º, chegando em segundo, ótimo resultado. Juan Mir, o terceiro. Franco Morbidelli voltando a andar bem, quarto colocado. Brad Binder, o quinto. Aleix Espargaró, o sexto. E ele que voltou, Marc Marques, o sétimo colocado. Uma boa prova de quem estava aí há mais de 260 dias fora de ação, né? O irmão Alex Marques foi o oitavo, Enea Bastianini, mais uma vez o novato indo bem, nono colocado, e o Takaaki Nakagami, o décimo primeiro, Maverick Vinhares, ai, ai, ai. Luca Marini, 12º, 13º Danilo Petrucci, 14º Lourenço Savadori, marcou um pontinho, dois, na verdade, e o Iker Lecuona, terminando aí, fechando a zona de pontuação, em 15º. Todos os pilotos que correram nesse campeonato já marcaram pontos e estamos na terceira corrida. Olha aí, hein? É verdade. Mas tem uns que não estão indo muito bem. Enfim, o que dizer desse Grande Prêmio de Portugal, Gabriel? Foi uma corrida boa, foi uma corrida interessante, animada. O Quartararo parecia realmente ter o melhor ritmo desde os treinos. Comprovou isso na corrida, deu muita sorte que o Bagnaia teve a volta dele deletada. Em ritmo de corrida, o Quartararo era melhor do que o Bagnaia, mas o Bagnaia poderia lutar pela vitória com o Quartararo, o que acabou não acontecendo, porque o Bagnaia não largou tão bem, teve que se recuperar e no final, na hora que o Bagnaia chegou ao segundo posto, o Quartararo já estava 4, 5 segundos na frente, não tinha como ele lutar, mas o ritmo do Bagnaia, o ritmo do Quartararo era realmente o melhor. O Rins acabou caindo porque não conseguiu aguentar o ritmo dele, né? Poderia ter ficado ali em segundo lugar, né? O Alex Rins, que no ano passado caiu na Áustria, caiu em Le Mans, perdeu pontos importantes, Chega né? no final do ano, né? Não aprendeu a lição. Poderia ter sido campeão mundial, não aprendeu a lição, caiu agora em Portugal, mas uma grande vitória, uma vitória maiúscula do Quartararo. Vamos ver, de repente já espantando aí aquela espiral negativa que assolou ele no final do ano passado. E 3 vitórias para a Yamaha, 3 vitórias seguidas, né? Algo que não acontecia desde 2010, na época áurea, né? De Lorenzo e Valentino Rossi. E vamos ver. Um bom início de campeonato da Yamaha, Ducati ainda não venceu, mas temos aí bons ingredientes para um bom campeonato. Pois é, e o até então líder do campeonato, né? O Johan Zarco, hoje parou na caixa de brita, né? Não terminou a prova, assim como o Rins. E o Rins é bem o que você falou, né? Tem que pensar no campeonato. O ritmo do Quartararo era muito forte. Quando o Quartararo assumiu a liderança, ele. Primeira coisa que ele fez foi já. Porque os pilotos estavam andando ali em 1 minuto e 40. O Quartararo assumiu a liderança e já fez uma volta em 1,39. Começou a apertar o ritmo. O Rins acompanhou por algumas voltas. Só que chegou uma hora que não aguentou. E é como você falou, essa hora você tem que pensar no. Tudo bem, terceira corrida ainda, vou arriscar, mas. O campeonato ele é construído agora, né? Você está botando a rocha, né? Que você vai construir o campeonato em cima, né? Se você não começar bem, né? Já, enfim, o Rins é ruim para ele, né? Ele tinha um pódio nas mãos, né? Basicamente era um segundo lugar aí que estava meio que garantido. O Bagnaia poderia chegar nele no final, mas ele ainda teria o pódio, né? O Mir eu duvido que conseguisse passá-lo. Não sei que ele tivesse algum tipo de problema de pneu, mas eu não acho que seria o caso. É uma pena para o Zarco, né? O Zarco teve um problema de câmbio, né? O que indica, o que ele disse na entrevista. É, Falou que entrou freio motor demais, eu não sei, né? Aí, não sei se é um problema de câmbio ou um problema de repente, alguma coisa eletrônica. Porque ele não falou que, por exemplo, que ele baixou uma marcha a mais, ou que. Eu não sei, ele não especificou muito bem o problema, mas claramente
E até a queda, eu até acredito no Zarco, porque a queda ela é meio estranha, ela é meio na entrada da curva, né? Normalmente ele teria que estar mais dentro da curva para perder a frente do jeito que ele perdeu. E ele estava na trajetória, não é como se ele tivesse aberto um pouco e aí vai sim, para a e ele estava sujeira. exatamente ali, na mesma trajetória. Aconteceu, né? A Ducati, mas é uma coisa que a gente disse desde o início do ano. A Ducati tinha essas 3 corridas para tentar vencer, e agora chega Jerez, que é uma pista historicamente difícil, chega Le Mans, que é uma pista que também não é boa. A Ducati agora vai ter 2 corridas complicadas nessa campanha. E O que pode contar a favor, não da Ducati, mas do Pecco, por exemplo, é que ele andou bem em Jerez, né? No ano passado. andou bem em Jerez, né? Mas talvez, né, pelo estilo de pilotagem, ele consiga se adequar bem aí, mas... E a gente não sabe como vai ser o Zarco lá, assim, com a Ducati do ano, né? Então a gente também precisa... Não, o Miller ano passado também não fez, ele caiu numa das corridas, mas ele chegou em quarto numa delas. Então é um bom, não sei se dá para falar que é um bom retrospecto, mas acho que, não sei, né, pro Jack Miller iniciar a temporada dele, porque até agora ele não começou, né, acabou caindo hoje também. É o que a gente falou também isso lá atrás, né, que ele tinha que marcar as 2 do Qatar. E essa de até de Portimão, como pistas que ele deveria terminar em posições pela top 3, pelo menos. E nada disso aconteceu, né? O Miller... 2 novos lugares e um chão. Um chão, então péssimo início de temporada para ele. Ele mesmo não tá feliz, né? Enfim, né? Já fez uma operação do arm pump e tal. Agora pro Pecco foi um baita resultado, né? Ele não acredito que ele tenha visto realmente a bandeira amarela na posição que ele tava na curva, não tinha como ele ver. Mas assim, é a regra, ele passou no trecho de bandeira amarela, a volta tem que ser cancelada. É como é. Preto no branco. Também eu acho que a gente lembra, né? Muitas vezes aconteceu com o Marques, várias vezes isso, né? Dele estar num trecho de bandeira amarela, tentando uma volta rápida. Aconteceu isso em Silverstone em 2013, se não me engano, no warm-up, que ele cai e o Crutchlow tava no chão, e a moto vem para cima do Crutchlow, vem para cima do Quase acerta os fiscais, né? Aconteceu também em Aragon 2016, que o Paul Espargaró e o Nick Hayden tinham caído, e o Marques vem, ele quase acerta o Paul Espargaró com a moto. É necessário. E, mas ali estava longe demais a pista. Pô, mas em algumas pistas não vai estar, entendeu? A bandeira amarela tem que anular a volta, não tem jeito, é preto no branco. Mas aí, enfim, a MotoGP iniciou esse final de semana com os painéis luminosos, né? Além das bandeiras, né? Uma coisa que já existe na Fórmula 1 há muito tempo, né? Os painéis luminosos indicando a bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira azul, né? Então, quem sabe com esses painéis essa sinalização consiga ser melhorada, né? Os pilotos consigam entender quando a volta vale, quando a volta não vale. Mas eu também acho que o Maia não viu, mas é um azar para ele, né? Porque ele tem uma pole position na carreira, mas ele já fez 3, né? Uma ele perdeu porque ele saiu do limite de pista na última curva, em Misano. Ele faria pole se ele não fizer, porque ele já vinha muito mais baixo, se não me engano, no Grande Prêmio da Emília-Romanha no passado. E agora ele perde de novo a pole position por algo que não foi culpa dele. Enfim, azar do Banhaia. E só para concluir... Tem todas as chances durante a temporada. Eu espero que agora ele encontre o caminho, porque ele realmente demonstrou muito talento aí, não só tem demonstrado na MotoGP, como já demonstrou nas ele categorias... Ele tá fazendo o que o Jack Miller fosse fazer. Né? Só para concluir esse negócio eu tenho certeza que ele não viu, é porque só para quem tá vendo, que tá ouvindo a gente que não pilote motos, enfim, quando a gente faz um curso de pilotagem, o instrutor diz pra gente que a gente tem que olhar para onde a gente vai. E a curva seguinte era para esquerda. E ele já estava olhando, além de ele estar olhando para onde ele tinha que ir, quando né, na pilotagem da MotoGP, que é bastante extremo, o piloto sai bastante da moto, ele estava coberto pela moto, né, quando ele inclina. Então, é impossível, ele estava olhando pro caminho que ele tinha que seguir,
e ele não tinha como ver aquela bandeira sendo agitada, que foi, né, o frame que mostrou na classificação. Então, ele não e não havia um painel luminoso do lado esquerdo, né? Então realmente não tinha como ele ver. Mas ótima prova de recuperação, um dos grandes nomes da corrida. Claro que o Quartararo foi o principal, porque é o vencedor. Mas a gente tem um outro grande nome que a gente precisa falar, porque ele voltou, Gabriel. Mark Marques. Está entre nós de novo. Que já legal, começou, né? Já começou fazendo das dele no treino, né? Além do fato, né, de ter andado super bem nos treinos livres, assim, né, a gente não sabe a quantos o Marques andou, né, acho que ele andou também querendo impressionar, né, obviamente ele foi terceiro treino livre numa pista verde, depois da chuva, o ritmo não era tão alto, né, então, teoricamente, tinha menos aderência, vai ser um pouquinho menos físico, né, o pilotar a moto, mas mesmo assim ele andou super bem na sexta-feira. No sábado, na hora do time attack, ele não conseguiu, no TL3 ele não conseguiu a boa volta, e aí na classificação ele falou, por que não seguir a Suzukis, né, já que ele tinha no Q1 o Juan Mir, né, o atual campeão do mundo, e foi lá, né, o Mir viu que o Marques estava seguindo ele, aceitou, o Marques fez a volta, os dois passaram para a segunda classificação, e o Rins aconteceu mesmo no Q2, mas eu, sinceramente, eu não acho que o Marques precisa disso, porque não é que o Marques, ele chupou a roda, né, como a gente fala, ou pegou ali o vácuo, a referência do piloto, não é que ele só fez isso, ele mostrou pro cara, falou, eu vou ficar atrás de você. Não sei o que, não, eu vou ficar atrás de você, assim, sabe? Ele meio que desafiou o cara, e eu não acho que esse retorno do Marques precisava disso, acho que ele tentou aí marcar território, que eu não achei tão bacana, mas fez uma boa corrida hoje, fez uma largada muito agressiva, mas claramente ele não tinha, não sei se equipamento ou forma física para ficar ali na frente, acabou se tocando com o Mir no início da corrida, começou a perder várias posições, e o sétimo lugar meio que caiu no colo dele, né? A gente tem que dizer que o Miller caiu, o Vinhares não apareceu na prova, o Oliveira poderia, o Zarco caiu, o Oliveira poderia ter chegado ali, disputado o live, o Rins também, né? Então, essa sétima posição, ela é uma boa posição, mas ela não é uma posição real, né? Obviamente o Marques deve melhorar fisicamente para as próximas corridas, mas ele deu muita sorte sorte dos caras que tem estrela, né? Mas foi um bom retorno dele. Eu gostei da corrida do Marques, mostrou muita força, né? Retornando, né? Depois se emocionou muito nos boxes, se emocionou depois nas entrevistas. É uma coisa genuína, e o Marques é um cara que normalmente não demonstra muito essas emoções, e demonstrou, e foi bem interessante. E agora, esse primeiro passo ele deu, agora a caminhada continua, é uma caminhada diferente, que vai ser ele tentar voltar para o que ele era antes. Claramente ele não estava na forma. Portimão também é uma pista muito física, né? Mas vamos ver, Jerez é uma pista menos física, uma pista mais lenta, não tem tantas freadas fortes, talvez seja melhor pro Max. Mas foi a pista em que ele se acidentou, né? Então tem isso também, né? Tem isso, mas eu acho que esse fator psicológico com o Mark Marques, ele é o tipo do piloto que não significa nada. Sobre a questão com os Suzukis, especialmente com o Miller, eu também acho que eu não acho legal isso, mesmo quando ele fazia no passado, e teve, né, uma vez que o feitiço virou contra o feiticeiro, né, lá na Malásia em 2019, né, quando ele ficou azucrinando o Quartararo, e aí ele tomou um tombo. Foi ele que caiu. Cinematográfico. Mas ele fez poles dessa maneira também, né? A gente lembra em Mugello, em 2019, ele fez poles seguindo o Dovizioso, porque o Dovizioso tinha que fazer a volta, e o Marques falou, vou te seguir aqui, cara. Simples assim, né? Foi mais ou menos o que ele tentou fazer com o Rins. O Rins precisava fazer a volta ali,
E ele seguiu o Rins, ele fez a pole em Silverstone em 2019, ele fez seguindo o Valentino Rossi. Sim. É isso aí. Mas teve uma fala do Marcos interessante na coletiva da quinta-feira que eu diria que eu concordo com ele. Ele foi questionado sobre os dispositivos de largada. Ele falou que ele nunca tinha usado e tal, queria usar agora, mas ele falou que ele não via muito necessidade da existência disso. E eu concordo com ele. Eu acho que esse. Mas ele usou o dispositivo de largada e usou muito bem o dispositivo de largada. Foi a primeira vez que ele usou, inclusive. Ele falou, tanto que ele falou no coletivo, ele falou, já que tem, eu vou usar. Mas ele falou assim, se você me perguntar se eu gosto ou não, se eu acho que devia existir ou não, ele se mostrou um pouco. Ele falou, ficou claro para mim que ele acha isso desnecessário, e eu também acho. Acho que pode, como aconteceu com o Morbidelli, né? Lá em Mosaío. O Marques disse muita coisa interessante também, principalmente depois dos treinos. Ele falou que ele estava freando nos locais em que os outros estavam freando, porque para ele a cabeça dele queria frear bem antes, assim, tipo 20, 30 metros antes do que os outros estavam freando. Mas ele falou, não, eu tenho que frear aqui na frente, né? Ele falou, não, dá para frear aqui na frente. E foi interessante, né? Porque o cara não fica só fora de forma o corpo, né? O cérebro também, a velocidade na MotoGP é uma coisa que você precisa acostumar, né? E o Marques estava desacostumado e teve que se acostumar rápido aí no final de semana. Eu acho que ele teve uma abordagem conservadora para a corrida e eu acho que ele fez certo, ele não podia cair. De jeito nenhum. Ele não podia se arriscar a cair, porque dependendo da queda, né? E nós vimos algumas quedas fortes nesse fim de semana, né? O Jorge Martin, por exemplo. De pilotos da Honda. O Nakagami mesmo não andou no sábado, por conta do acidente da sexta-feira. No final da reta. Conseguiu os pontos. Né? O Alex Marques caiu, o Espargaró também caiu, as Hondas, né? Mantendo a fama de serem motos nervosas. E o Marques não caiu. O Marques não caiu. E eu não sei, ele estava trocando voltas ali com o Alex Espargaró agora no corrida, né? De sexta, na disputa ali pelo sexto lugar. Quem sabe ele até pudesse ter um pouquinho mais de ritmo e tentar brigar por essa posição, mas eu acho que ele realmente não quis. Não, mas acho que é a abordagem mais apropriada para o momento. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ele não tem que pensar em título. Se porventura as coisas caminharem para isso, ok. Mas ele não tem que entrar, eu acho que ele não precisa entrar nas corridas pensando. Mas eu acho que ele vai pensar, sim. Eu acho que ele vai pensar, eu acho que ele não vai falar que vai pensar, mas ele tá pensando, sim. Eu acho que não, que tá, a gente tem que entender até porque a Honda, o resultado do Marques foi o melhor resultado da Honda até agora na temporada, né? O 7º lugar, e foi um 7º lugar meio herdado, né? Não foi um 7º lugar de fato, né? E é bom a gente lembrar que, tudo bem, a temporada da Honda foi ruim ano passado, mas o melhor resultado do Bradle foi um 7º lugar exatamente em Portimão, numa pista. Tudo bem, não tivemos as quedas que nós tivemos esse ano, mas a moto, ela também não tá do jeito que os pilotos gostam, né? Vamos ver se o Marques consegue andar, desviar desses problemas com o estilo de pilotagem dele, né? Mas eu acho que eu acho que ele vai ter muito trabalho, mas ele é o Mark Marques, não dá pra você duvidar dele. Agora, se a Honda não tá bem, a princípio a Yamaha está muito bem. Parece que eles encontraram um caminho, mesmo não só de, assim, velocidade não é o problema para a Yamaha. Velocidade, eu digo não velocidade de reta, mas de ser uma moto rápida durante a prova. Mas tinha um problema de desgaste de pneu e tinha um problema de, dependendo da condição climática, a Yamaha não rendia. E a Yamaha venceu as 3 primeiras corridas do ano. Dessa vez vai? Gabriel, é isso que eu te pergunto. Muito importante, né? A Yamaha venceu as 3 corridas do ano e largando mal, né? Fazendo ultrapassagens na pista, que era uma coisa que a gente não via no ano passado. Então, eu acho, a gente tem que, obviamente, esperar aí. Não sei, a gente não teve nenhuma corrida ainda muito quente, né? A Yamaha, normalmente, no calor, ela tinha esses problemas, né? Já chegou a ter problemas nos últimos tempos. Vamos esperar, mas o fato é que, assim, o Quartararo venceu, mas a Yamaha não tem a mesma consistência com os seus outros pilotos, né? O Morbidelli, tudo bem,
teve uma corrida ruim na primeira, mas na segunda não andou bem e conseguiu aí um bom resultado hoje, conseguiu um quarto lugar, mas o Valentino não aparece, o Vinhales chegou a ser último hoje, né, com a mesma moto do Quartararo, foi ultrapassado por Lorenzo Savadori, né, na terceira volta. Se você for até o site da MotoGP, ver o lap chart, o Vinhales ele passou em último, 21º da volta 3, né, ele foi ultrapassado pelo Lorenzo Savadori e andou em último por algumas voltas, né, com a moto que ganhou a corrida. O Vinhales não foi muito convincente na explicação dele, né? Falou que sempre acontece com a gente tem que ver o que aconteceu. É o velho Vinhales, né? A gente achou que depois da primeira corrida, de repente ele fosse ser um novo Vinhales, uma versão 2.0, mas tem dia que tá tudo bem, tem dia que quando tá tudo ruim é espiral negativa e acabou, né? Esse é o Vinhares que a gente conhece. É capaz de uma prova espetacular num dia, no final de semana, e num outro final de semana, uma catástrofe. E ele também teve volta desconsiderada na classificação, deu absolutamente tudo errado para ele. Né? E o Valentino também estava andando relativamente bem durante a corrida, né? Estava se recuperando, porque também na sexta e no sábado não disse que veio, mas caiu. E também não sabe dizer, também a entrevista dele não foi. Ele também não falou muito, né? Caiu, porra. O Valentino não dá mais. A minha sugestão para o Valentino, se ele estiver nos assistindo agora. Oi, Valentino, tudo bem? Oi, Valentino, tchau. É o seguinte, Valentino. Parou, mano. Não dá, cara. Chega em Mugello, faz uma coletiva de imprensa, fala, tô parando, tal, não sei o quê. Aí, quando voltar tudo ao normal, acabar com o vídeo, essas coisas, faz um wildcard numa corrida italiana, com a galera lá, faz a festa, última corrida, acabou. Porque é injustificável, né? Inconcebível o piloto classificar em 17º a mesma moto e tá largando em primeiro. Né? Não dá. Né? Pelo menos top cair, 10, né? Pelo menos top 10. Não dá para você andar fora do top 10. Não dá para você andar fora do top 10. E o ritmo do Valentino sempre foi o ponto forte dele. Ele não tem mais ritmo de corrida, né? Sempre foi o cara de duplo, Rossi, né? O Rossi, em teoria, em tese, no papel, ele tinha uma moto para chegar na frente do Marques hoje. Mas ele estava rodando muito pior do que o Marques, né? Tava andando ali, tomando 4 décimos por volta do Mark Marques até cair. Então, fica difícil, né, de você defender, né? Ele tá jogando com o nome. Né? E aí a gente vê um Franco Morbidelli com a moto de 2019 pedindo passagem, pupilo do Valentino, a gente pode dizer, né? E o Morbidelli mostrou um descontentamento esse final de semana, né? Por conta de toda essa situação, ele como vice-campeão mundial, tendo que andar com um equipamento defasado, ele também não está contente com isso, mas ele não pode falar muito, porque o tutor dele é o cara que está na moto que ele devia estar. Né? Mas ele não está satisfeito com a equipe e meio que deixou, né? Ele disse isso, né? Tá na mão do Rossi onde eu vou correr, o que vai acontecer e tal. O Morbidelli é um cara sempre muito polido, um cara sempre muito político, mas ele deixou aí transparecer aí na entrelinha que não está muito feliz com a situação na qual ele se encontra. Porque esse ano não tem o que fazer, não existe a possibilidade de trocar a moto, então ele vai ter que ir com essa moto até o fim do ano. Mas ele tem mais um ano de contrato ele não renovou só por um ano, ele renovou por 2, né, com a Petronas. Mas claramente a Petronas existem para ser. Mas a Petronas ela não tá vivendo um ano. Culpa do Valentino, né? Não tem o que a gente dizer, né? O Valentino. A Petronas ela foi feita para revelar jovens pilotos e o Rossi tá ali porque não quis parar de correr, né? Isso que é verdade. Né? O Valentino é uma grande carreira, fez muito pelo motociclismo. Tem academia de pilotos, forma pilotos. Tem academia de pilotos, forma pilotos, mas. Só esse ano a gente tem o quê? 3 pilotos, né, da academia na classe principal. Que é o Morbidelli, o Bagnaia e o Luca Marini.
Exatamente. Então, e tantos outros também nas outras classes, né? Equipes, né, que ele criou. Mas claramente aí como piloto aí não tá mais dando certo. Eu também acho que o Morbidelli merecia essa moto. E eu acho que o Morbidelli estaria fazendo um bom papel com a moto 2021. Sim, com certeza estaria. Bom, a gente falou um pouco do Jack Miller, mas o que acontece com o australiano? Porque ele chegou para a Ducati a peso de, não a peso de ouro, mas é o substituto do Dovizioso. E, A pressão, ele nunca teve que lidar com pressão, né? A carreira inteira dele. E quando ele teve que lidar com pressão, por exemplo, ele perdeu o campeonato de Moto 3 para o Alex Marques, um campeonato que era dele. Né? Ele caiu em corridas que ele poderia ter vencido facilmente. O problema é que faz 7 anos o Jack Miller continua cometendo esses erros aí, vez por outra, assim. O Miller já está há muito tempo na MotoGP, né? Eu já começo a achar que ele não tem mais esse potencial de evoluir, né? De se tornar um cara, um piloto vencedor, né? Velocidade ele até tem, não sei o quanto bruto ele ainda tem para desbloquear, mas agora é meio que com ele, assim, né? Ele fez a operação do arm pump, né? Disse que até que não sentiu tanto nesse final de semana, mas é isso aí. Mas, assim, se você for olhar os pilotos que tem a Ducati, a Desmocedit GP21, ele é o pior no campeonato. Sim. O Bahia subiu para a segunda posição, né? Inclusive, esqueci de passar a classificação do campeonato, né? O Fábio Quartararo lidera com 61 pontos, né? O Bahia é o segundo com 46, Vinhales é o terceiro com 41, o Zarco é o quarto com 40 e o Juan é o quinto com 38. O Jack Miller é o 12º, tem 14 pontos. O Martin tá à frente dele, tá em 10º com 17. Então, assim, dos 4 pilotos que tem a moto do ano, o Jack Miller é o pior em 3 corridas. E eu acho que não é nenhuma bobagem dizer que é o cara de quem se esperava mais. Então, eu acho que ele precisa se mexer. Quem não tá entregando. Quem também não está entregando, né, que a gente teve esse final de semana, é a KTM, né? A KTM teve uma corrida um pouco melhor, né, com o Brad Binder, né, no top 5, mas o Miguel Oliveira, né, que no ano passado andou super bem, né, passou o carro em cima de todo mundo em Portugal, não conseguiu. Mas é bom a gente explicar que tem uma pequena diferença de por que a KTM não andou tão bem em Portugal, que é exatamente a escolha de pneus, né? O pneu dianteiro que a KTM utilizou no ano passado, que era o pneu simétrico, mais duro, um degrau mais duro do que o que foi utilizado nesse ano, que era assimétrico, ele não foi levado para Portugal. Só a KTM utilizou esse pneu no ano passado. E, enfim, acontece que esse pneu, no fim das contas, era o pneu que ajudava a KTM a virar, né? Ou a não esquentar tanto o pneu, no caso, nas curvas de Portimão, né? Desde a sexta-feira, o Oliveira falava que o pneu era macio demais, e não teve outro, né? Ele perdeu a frente e acabou caindo. Mas, enfim, poderia ter feito uma corrida um pouquinho mais cerebral, Oliveira, porque tinha equipamento para chegar no top 10. 5. Top 10. No top 10 com certeza, né? No top 5 ali eu poderia estar junto do Binder. No KTM não vem num bom começo de temporada, de fato. Talvez eu esperava um pouco mais, acho que você também. Não tem sido um bom começo de ano. Todos esperavam. A KTM é aquela história, né? Quando você está 3 segundos atrás, você chegar a 1 segundo, 8 décimos, 7 décimos, não é tão difícil. É difícil, mas não é tão difícil. Agora, você conseguir ir desse 8 décimos, meio segundo, para brigar pela vitória e pelo pódio em todas as corridas, já é mais complicado. Você tem que fazer um pacote mais completo. E é isso claramente que a KTM ainda não tem, né? A KTM vai chegar em pistas que vai andar melhor, né? O Binder ano passado em Jerez, né? Se ele não tivesse caído nas 2 corridas, ele teria andado super bem, né? Ele tinha ritmo de pódio, mas
enfim, a KTM, eu esperava muito mais deles para esse ano. O Petrucci também, que foi para lá, né, e não tá rolando, pelo menos por enquanto. A Tech 3 está sofrendo bem mais, né, do que o time de fábrica, até estranhamente, né? O Petrucci, ele disse um negócio muito interessante durante a última semana, que ele muito alto, né, o Petrucci é um cara largo também, né, por conta de genética, né? Ele não se encaixa bem dentro da KTM, né? Ele parece que ele sempre sobra. Lembra muito o Nick Hayden, né? Quando a Honda fez aquela Moto 800 pequenininha, né? Que era meio pro Pedrosa, o Hayden sobrava na carenagem, né? Eu ia falar, pro Pedrosa era uma maravilha, né? Então, o Pedrosa também reclamava da moto, só que ele reclamava. Tem um vídeo da Honda, né? Anos depois, que ele sobe nessa moto de 2007, e ele fala: essa moto é muito pequena, né? E que foi uma tentativa da Honda de tentar fazer uma moto, obviamente, aproveitando um motor menor, fazer uma moto menor, mais compacta, e que, né, que o Pedrosa conseguisse andar melhor ali, né? O Pedrosa era o filho favorito da Honda, né? Mas mesmo assim, mas não deu certo, né? E o Petrucci está sofrendo aí desse problema aí que o Nick Hayden sofreu aí nos seus últimos anos de Honda. Na MotoGP, tamanho é documento, mas ao contrário, não é o do desenho. Tem que ser baixinho, como eu. Eu não teria problemas. Não sou jockey, não sou alto como o Gabriel Lima, mas também não sou jockey. Não sou Dani Pedrosa, sou um pouquinho mais alto que o Dani Pedrosa. Sou tamanho do Mark Marques, vai, é isso. É isso aí. Mais alguma consideração sobre o Grande Prêmio de Portugal, Gabriel? Na MotoGP, o Fábio Quartararo venceu a 7ª corrida francesa na história da MotoGP, o que significa que a França agora empata com o Brasil, olha só. Olha aí. Em vitórias na MotoGP, o Barros tem 7 vitórias, o Quartararo tem 5, mais uma do Regis Laconi e uma do Pierre Monneret. Né? Então são 7 vitórias. A diferença aqui do Brasil, né? A diferença é que o Brasil é só o Barros venceu. Então. E o Mir conseguiu o 8º pódio dele. Ele não é mais o piloto campeão com menos pódios na história, né? Ele agora empatou com Leslie Graham, que foi o primeiro campeão da história da MotoGP, e também Libero Liberati, que também foi campeão ali nos anos 60. Muito bem. Falando rapidinho em Brasil, eu vou falar Moto 2, Moto 3, mas falando rapidinho em Brasil, semana começou o Hooks Cup, né, que é diria a porta de entrada aí para o mundo da MotoGP, e a gente o Brasil tem um representante, né, que é o Diogo Moreira, terminou em segunda a primeira corrida, e na segunda corrida fez a pole position, e na segunda corrida ele terminou em 8º. Mas é um bom começo para ele. Se pensar em um nome que tem alguma chance de chegar à MotoGP no futuro, eu acho que é o Diogo Moreira. Mas vamos ver, né? É um longo caminho ainda. Primeiro Hooks Cup, se for bem na Hooks Cup, pode conseguir uma vaguinha na Moto 3, e aí tem toda uma caminhada, mas quem tá seguindo, o Diogo Moreira tá na Europa faz alguns anos, né, que ele corre na Europa. Ele fala até mais espanhol do que português, né? Esses dias nas redes sociais, acho que ele gravou pro Fausto Macieira, e ele misturou um pouco. Eu ele um sotaque muito carregado espanhol. Exatamente. Grande trabalho dele, mas assim, você fazer pole na sua primeira corrida no Lux Cup, é uma categoria monomarca, né? E chegar em segundo, né? Eu acho que ele já fez saltar um pouco os olhos das equipes de Moto 3, aí quem sabe, né, no futuro próximo, se ele continuar a seguir aí, fizer essa temporada aí, se ele não consegue entrar já no ano que vem na Moto 3. Tomara, é um menino que vem trabalhando, assim, acho que seguindo o caminho. Politicamente, ele é brasileiro, né? Se adorna, quer cada vez mais trazer nações diferentes. Ele é um bom nome, né? Concordo. Vamos ver. Agora vamos falar rapidinho das outras categorias, porque vou começar pela Moto 3, vai. Está surgindo um novo fenômeno, né, Gabriel, pelo visto. Pedro Acosta ganhou de novo, e ganhou de uma forma incrível, porque a ultrapassagem que ele fez na última volta não foi aquela ultrapassagem típica de Moto 3, né, que é
pega o vácuo na última volta e passa na linha de chegada. Mesmo porque acho que na Moto3, em Portimão, como a linha de chegada é no começo ali, né? Não há muito tempo para pegar o vácuo. E ele fez uma ultrapassagem incrível na última volta. Parece que está surgindo um novo fenômeno. Mas foi ele que venceu, né? Ele venceu o Dennis Ford, superando o Dennis Ford na última volta, que foi o segundo, e o André Minho, que largou na pole, foi o terceiro. E o Pedro Acosta lidera o campeonato, pô, com uma vantagem enorme. O Maziá deu uma bela colher de chá para ele, caiu. Eu ia falar, eu usar a sua expressão favorita, que é a minha favorita também. Escorregou na própria baba o Maziá, né? Então o Acosta tá com 70 e o Maziá tá com 39. Então já é uma vantagem aí, tudo bem que a temporada é longa e tal, mas já é uma vantagem considerável e um desempenho que faz saltar os olhos aí, né? Enfim. Ele conseguiu o pódio nas 3 primeiras corridas dele, né? Isso não acontecia desde o Daijiro Kato, né? Só que aí que tá, o Daijiro Kato, o que aconteceu? O Daijiro Kato ele fazia wildcard sempre em Suzuka, ou seja, ele andava na pista que ele conhecia. Né? Na época, nos anos 90, né, os nossos amigos vão lembrar sempre, os pilotos japoneses faziam wildcard em Suzuka, né? As fábricas. E o Acosta, ele conseguiu tudo bem, 2 foram no Qatar, mas, pô, é uma pista que ele não tinha dado. E agora Portimão. Né? Então, tem um significado maior. Né? E numa categoria difícil como é a Moto3. E o jeito que ele ganhou, eu acho que o que mais impressionou nessa corrida foi. Sobrando aí na turma. Foi o jeito que ele ganhou, foi a ultrapassagem que ele fez para vencer. Isso foi o que mais me impressionou. Agora, Gabriel, falando em escorregar na própria baba, aconteceu isso na Moto2 também, né? O nosso amigo San Luis, que venceu as 2 primeiras, foi pole, né, para o GP de Portugal, largou mal, foi querer recuperar tudo na primeira curva, fez bobagem, saiu voando, foi um high side. Não terminou, não completou a prova, né? Quem venceu foi, pela primeira vez, foi o Raul Fernandes, outro espanhol aí que também impressiona, né, na estreia na Moto2. Os dois da Ayo, né? O Acosta e o Fernandes. O Fernandes também tá fazendo um início de campeonato muito bom também. Eles que abrem o olho aí com o Fernandes, pode ser que ele às vezes consiga esse título no primeiro ano. Pode ser, não descarto não. Claramente, assim, ou o Remy Gardner ou o Fernandes vão entrar no lugar do Lecuona ano que vem. O Lecuona não tem chance alguma de ficar na Tech 3, né? Então... Esse pessoal vai pedir passagem. O Fernandes, então, venceu a corrida, foi a primeira vitória dele, né? Quem também estreou aí no top 3 foi o Aron Canet, primeiro pódio dele na Moto2, e o Remy Gardner foi o terceiro. No campeonato, o Gardner é o líder e o Fernandes é o segundo. São 56 para o Gardner, 52 para o Fernandes, e o San Luis fica com 50 pontos das 2 primeiras vitórias. Bem apertada a Moto3, né? Diferente da MotoGP, que o Quartararo já tem uma pequena vantagem sobre o Bagnaia, e diferente da Moto3, que a vantagem do Acosta já é significativa, a Moto2 está bem junta. Tá bem junta. E a corrida foi boa, né? Foi bem animada. Foi bem animada a corrida. Muitos acidentes também, né? Pilotos lá no high side ali me fugiu o nome lá, junto com o Manzi, a coisa foi feia. Yari Montella, isso. Foi feia a coisa, né, com o Manzi lá. Enfim. O Bulega derrubou o Vietti ficou bravo. O Ogura tirou o chanto, os companheiros de equipe, né? Foi emocionante a corrida. Uma festa. E o Canet foi pro pódio, foi o primeiro pódio da Speed Up, né? Agora Bosco Escuro, né? Desse chassi na temporada, né? Engraçado, o chassi mudou para Bosco Escuro, né? Porque foi o chefe da Speed Up é o Luca Bosco Escuro, que é o ex-piloto, né? Só que a equipe oficial da Bosco Escuro continua chamando Speed Up, então, sei lá, né? O Canet é da Aspar, né? Então... Mas boa corrida da Moto2, bom início de temporada da Moto2, corridas interessantes. Mas acho que é isso por hoje, né, Gabriel? É isso aí. Erramos? Bom, se você ficou com a gente até agora, muito obrigado, nosso agradecimento aqui. Você sabe que você pode ver a gente no YouTube, você pode ver a gente no Spotify, você pode ver a gente no Apple Podcast, você pode seguir a gente no Instagram, em @fullgaspodcast. A gente volta com o próximo episódio em breve, no GP da Espanha, ou em alguma edição especial, a gente não sabe, mas a gente volta. E
A MotoGP volta em 2 semanas com o Grande Prêmio da Espanha. Mais uma prova na Europa, pertinho de Portugal. E a MotoGP continua, 4ª etapa da temporada 2021. A gente volta em breve, então. Meu agradecimento ao Gabriel também por mais um episódio, por essa parceria aqui. E a gente se vê em breve. Até lá.